6 de abril é Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. No Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre os desafios de quem trabalha no agronegócio e as iniciativas de promoção de bem-estar para esses trabalhadores. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Lorena Mangabeira, que é mentora em equilíbrio, bem-estar e cultura da confiança no agro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu estou super feliz de estar aqui hoje, né, e a gente poder compartilhar um pouco de toda essa experiência e como que isso acontece de fato, não só para os trabalhadores, mas para os tomadores de decisão, que são os produtores rurais. Tá ótimo, muito obrigada. Também recebo aqui nos nossos estúdios Paula Curiacos, que é produtora rural. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço também o convite, é uma honra estar aqui representando esse elo da cadeia, né, do agro e no caso a cafeicultura do Cerrado Mineiro. Obrigada. Bom, em ambiente virtual temos Michele Moraes, produtora rural. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Priscila. Um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada. E também ambiente virtual, Guilherme Amado, que é especialista em sustentabilidade. Seja bem-vindo. Olá, Priscila. Agradeço pelo convite da Alesp. Eu trabalhei um tempão numa multinacional que tinha como dois princípios fundamentais, saúde e bem-estar. E foi isso que nós trabalhamos, não só dentro da empresa, mas também na cadeia de valor, junto com os trabalhadores e com os produtores rurais. Que bacana. Bom, a conversa vai ser boa aqui. Lorena, conta um pouquinho para a gente. Hoje, qual é o cenário que nós temos no agronegócio? É um cenário pujante, né? Uhum. É muito... Eu vou deixar a parte mais profunda e eu vou falar um pouco mais sobre as pessoas, né? Com eles. Mas hoje, quando a gente olha para o agronegócio e a gente olha para as pessoas que estão no campo, e eu vou trazer um pouco mais do cenário do café, porque é onde a gente tem, né, pessoas para a gente aprofundar esse papo. Mas quando a gente olha para esse ambiente, e a gente olha para os trabalhadores, e a gente olha para os fornecedores que vão até as propriedades, e a gente olha para os produtores rurais, o que a gente enxerga quando a gente olha sob essa perspectiva do dia, né, da celebração do dia? Hoje a gente tem várias estratégias, vamos supor, dessas grandes empresas, cuidando dos trabalhadores deles, que vão até as empresas, que vão até os produtores, né? Estratégias, inclusive, de desenvolver felicidade, bem-estar. Quando a gente olha para o trabalhador no campo, existe também alguns mecanismos, inclusive como normas regulamentadoras, como programas, como CIPA, enfim, tem várias estratégias. Mas quando a gente olha também para os produtores rurais, que são as pessoas que tomam as decisões e que faz toda a engenhoca girar e o campo funcionar, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, porque são pessoas que estão ali tomando decisões, cuidando de várias outras coisas e que às vezes elas não têm esse olhar tão cuidadoso de todas as outras pessoas, de todos os outros elos da cadeia, né? E o que eu costumo dizer é que normalmente existe vários movimentos cuidando da porteira para fora, né? Então cuida da comunidade, das áreas de proteção, da porteira para dentro, que cuida dos trabalhadores, que cuida de separação de lixo, mas quem cuida da porta da sede para dentro? Quem está cuidando desse lugar onde as principais decisões são tomadas? E quando a gente olha para esse ambiente, é um ambiente que tem que ter muita atenção e muito cuidado, que é onde as decisões de fato, depois que esse ambiente está equilibrado, existe essa confiança, esse elo onde as pessoas podem ser vulneráveis, a gente consegue transbordar para uma propriedade mais sustentável, mais acolhedora, com elos mais estabilizados. Então, um pouco é assim que eu enxergo hoje, né, diante de toda essa experiência, de todos esses lugares onde eu vou passando, né, é um pouco disso que eu percebo que acontece dentro dessas propriedades. Assim. Uhum. Paula, até conta um pouquinho para a gente, dentro disso que a Lorena falou, essa tensão até, como que é o dia a dia, a tomada de decisões, às vezes uma decisão errada pode comprometer uma plantação. Sim, eu digo que a gestão moderna hoje do agro, ela passa fundamentalmente por essa história do social, do ambiental e também do financeiro, né? A gente tem que olhar para isso, porque todo mundo já entendeu que o sucesso de uma propriedade, de uma empresa, ele passa pelo bem-estar
por esse cuidado, primeiro da nossa equipe ali, né? Então, e isso reflete, né? Tem dados, inclusive, é um assunto bastante conhecido já por todos, da melhoria de produtividade quando há um bem-estar instalado de fato, né? Uma alegria, uma felicidade de compor ali. Não quer dizer que não haja desafios, em todo o trabalho tem, né? Em qualquer ambiente vai ter, mas se a gente tem esse respaldo, esse olhar, né? Eu acho que fica mais fácil, esse vínculo ele se fortalece, e a gente consegue realmente, na prática, né, estabelecer algumas decisões que a gente toma hoje na área de produtividade, que ela impacta diretamente o bem-estar dos nossos funcionários. Então, não sei se a gente fala agora dos exemplos ou não, mas a gente pode estender um pouco para isso. Então, porque quando a gente fala muito no discurso, né, talvez numa corporação, isso fique mais claro, mas numa propriedade rural, isso tem que aparecer na atitude, nas práticas mesmo, né? Então, por exemplo, dentro das nossas técnicas, o que rege a Fazenda Três Meninas, que é onde eu atuo, são as práticas regenerativas. Dentro dessas práticas regenerativas, a gente tem cobertura de solo e arborização dentro da lavoura. Então, a gente tem constantemente tomado a temperatura nesses ambientes e comparado com lugares onde não tem essas práticas, e há uma diferença de até 20, 25 graus. Então você imagina uma pessoa no solo, né? E esse calor vai emanando ali do solo. Então você imagina para as pessoas que convivem, né, num ambiente de inverno seco, como por exemplo é o Cerrado, ou de um verão muito agressivo, como a gente tem vivido, uma diferença de 10 graus, ela impacta na saúde da pessoa. Então ela vai trabalhar, a produtividade dela é muito melhor e ela trabalha melhor. E quando a gente chama isso, não só para o benefício da produção em si, mas para o benefício dele, que às vezes ele não se deu conta, né? A gente ouvia algumas vezes assim, mas aqui é diferente, tem alguma coisa diferente, né? A gente não sabe o que é, mas tem alguma coisa diferente. Eu acho que era muito por isso, por esse bem-estar, né? A gente ouvia várias vezes, mas a energia aqui é diferente, tem alguma coisa diferente, mas é isso, ele estar ali e aguentar trabalhar, fazer aquela jornada, né? Mas de uma forma com uma temperatura mais amena, são práticas que estão menos expostas, né, a químicos, então a gente trabalha muito com os biológicos, então ele também está menos exposto a tudo isso. Então, a longo prazo, também há um impacto na saúde, né? Então, são várias coisas, né? É um arcabouço de decisões ali, um salário digno, uma moradia digna, né? Não dá para a gente chegar e fazer grandes reformas dentro de uma propriedade sem olhar para a moradia. Né? A gente viveu isso na pele lá. Quando a gente chegou, a gente tinha uma moradia, a gente chegou para fazer muitas mudanças e a gente conversando ali, eu falei assim, não tem como eu fazer um barracão novo e deixar o cara morando com a família dele numa situação dessa, né? Então a gente reviu os planos, reviu o planejamento, né? Hoje eu não tenho a minha casa, a minha sede, a gente tem o escritório, porque a gente abriu mão para construir, demolir e construir realmente moradia digna e um alojamento digno onde a gente pudesse não ter vergonha, né? A gente tem orgulho. E a primeira coisa que eles falam é isso, né? Nossa, que lugar arrumadinho, né? E o arrumadinho tá limpo, tem sombra, tem verde, né? Tem um lugar limpo para tomar banho, um limpo para comer, né? Então é assim, e aí isso reflete depois na qualidade do trabalho também. Né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então fazendo a nossa parte, esperar do outro não está muito sob o nosso controle, mas pelo menos você dando as condições, você já cria um ambiente mais favorável, mais positivo, né? Até para uma cobrança de alguma coisa, a gente se sente mais à vontade, porque a gente sabe que a gente dá as condições, né? Salários na média ou acima da média, nunca abaixo. Então, enfim, são detalhes ali que vão construindo um ambiente de respeito e de respeito mútuo, né? E esse compromisso mútuo também. Guilherme, conta um pouco para a gente das experiências, né, que você já acompanhou dessas ações. Às vezes pequenas mudanças
elas já impactam ali no dia a dia da produção? Conta pra gente. É muito interessante, né? Fazendo o gancho no que já foi falado, né? A Lorena falou de pessoas na cadeia, e aí a gente está dando o exemplo da cadeia do café, mas poderia falar da cadeia da pecuária também, a Michelle vai falar sobre isso. Então são elos da cadeia, e cada elo dessa cadeia você tem atores. E essas pessoas, elas têm, claro, que contar com todo, né, uma garantia aí, que a Paulinha estava falando, de condições talvez mínimas, né, que a gente fala, um local digno para trabalho, são condições de trabalho dignas também, moradia, e além disso, eu diria que num segundo nível, você tem que falar numa coisa que hoje está cada vez entrando mais na agenda, que se fala em diálogo social, né? O que é o diálogo social? É efetivamente trabalhar com mecanismos de comunicação que sejam transparentes, que sejam hábeis e que funcionem e que dê vazão a uma comunicação que vem do trabalhador para o empregador ou que lhe flui para outros setores que formam essa cadeia de valor. E é interessante falar, né? Esses mecanismos são chamados mecanismos de bem-estar social. E é a partir disso que você chega a noções do que nós falamos, né? Aqui a gente está falando de felicidade. Eu estava comentando com a Michelle, né? Eu perguntar o que a sustentabilidade tem a ver, né, com esse tema de bem-estar. E eu não consigo, a primeira palavra que vem assim na minha cabeça é a questão de propósito, né? Então, estar alinhado com um propósito, como a Paulinha estava falando, eu planto café aqui, mas eu tenho árvores também, né? Por que você está fazendo isso, né? Por que você planta essa árvore? Quais que são os benefícios que você tem porteiras adentro, mas que você também tem porteiras afora? E para mim, como profissional, né, se eu for dar o meu exemplo, hoje, completando 50 anos, uma palavra que também não sai da minha cabeça e do meu coração se chama legado, né? E numa cadeia produtiva do agro, você tem condição de deixar um legado positivo para as futuras gerações. A grande maioria das fazendas são famílias, né? E hoje, um dos principais desafios é a sucessão familiar. Os produtoras rurais estão envelhecendo, eu diria que toda a população está envelhecendo de formas gerais, mas como manter essas pessoas motivadas? E o projeto que nós tivemos junto com a Lorena, nós trabalhamos muito com essa percepção de motivação. Os profissionais ou trabalhadores têm que se manter automotivados no que eles estão fazendo. E essa automotivação, ela vem de um propósito maior e de uma visão de futuro. Sem isso, você não conecta as pessoas no local. E olha só que interessante, hoje um grande desafio é o êxodo rural. Então, como fixar pessoas no campo? A única maneira é através do propósito, é fazendo essas pessoas entenderem que elas produzem um dos melhores cafés do mundo, ou uma das melhores carnes do mundo, é trazendo turismo, é trazendo desenvolvimento local, é trabalhando aqui, né? Porque não adianta eu pensar que eu não estou no lugar correto. Eu sonho em ir para a cidade. Por que eu sonho em ir para a cidade, né? Ou vice-versa. Como que eu me conecto comigo mesmo e como que eu me conecto com o lugar e com as ações que eu estou fazendo. Pode parecer, né, uma discussão talvez um pouco filosófica, e é filosófica, mas ela é importantíssima para essa questão de fixação da mulher e do homem no campo. Michelle, conta um pouco da sua experiência para a gente. Tem essa questão que foi levantada, né, dos profissionais que muitas vezes nasceram nesse contexto, foram formados até nas faculdades ali locais, mas depois saem das suas regiões, vão tentar a profissão em outras cidades ou nos grandes centros. Me conta um pouco como foi com você. Então, Priscila, aproveitando o que o Guilherme compartilhou aqui, falando um pouco do legado, que eu acho um tema de extrema relevância, tanto para a sucessão quanto para a sustentação de uma cultura organizacional. Então, eu sou de uma empresa familiar, né, de uma fazenda de pecuária de corte, silvicultura. Meu pai foi o fundador, nós somos a segunda geração, então estou à frente de uma fazenda que já veio de uma cultura lá de trás, né, mais tradicional da pecuária,
E o meu grande desafio foi justamente adotar algumas práticas, como a Paula falou, de gestão moderna, trazendo esse olhar mais para as pessoas, preocupada também, principalmente esse assunto que você trouxe, Priscila, falando um pouco dos jovens, né, que muitas vezes não querem ficar na fazenda, continuar no campo. Então, é um desafio de você ter esse olhar, né, tanto para o time como um todo, como para o indivíduo, né, para cada um, para olhar as necessidades deles, para reter essas pessoas dentro da fazenda. E qual a única forma de fazer isso? É o que o Guilherme trouxe, trazer um propósito, né, tanto da empresa quanto do time, para que as pessoas se sintam bem em trabalhar dentro da fazenda, se sintam felizes, e por isso a gente tem adotado várias práticas ao longo dos últimos anos. Não foi fácil, ainda mais por saber a pecuária está um pouco mais atrasada do que a cultura de café, que já está mais profissionalizada. Importante falar isso. E aí eu vim trazendo esse olhar de gestão de pessoas, de processos, criando o programa do 5S para melhorar essa questão da organização, da limpeza, da higiene. Também a gente implantou há mais de um ano o programa de qualidade de vida no trabalho, trazendo esse olhar mesmo para cada indivíduo, para as necessidades deles. A gente fez uma pesquisa de clima para entender, primeiramente, qual a necessidade de cada um. Então, tem várias ações aí pela frente. A gente começou algumas ações olhando mais para os retiros, para as casas de cada um, como eles, qual a necessidade de cada um, trazendo um pouco também mais de desenvolvimento, treinamentos. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa aí que a gente vem implantando para criar uma cultura muito forte, mesmo uma cultura mais moderna, para que as pessoas realmente se sintam valorizadas dentro da empresa. Lorena, esse é um movimento que já está se espalhando no agro? Eu acho que sim. Eu estava refletindo até uma coisa que a Paula falou, né, um parêntese, aqui estão os profissionais mais sensacionais do Cerrado Mineiro, que tem um impacto gigantesco em toda a sua forma de atuação, né? Então, acho que cada um aqui desses representantes, eu acho que tem uma força aqui muito, muito impactante, né? Acho que quando distribui esse conteúdo e a gente começar a ver o que vai acontecer, né? A Paula já ganhou vários prêmios, o Guilherme, a Michelle, então são pessoas que toda fala tem um grande impacto não só da boca para fora, mas de fato de atitude. Eu acho que sim, eu acho que é um movimento natural que começa a acontecer. Só que quando a gente olha para esse mundo do agro, né, quando a gente olha, e não é só para a cadeia do café, eu já trabalhei com semente de capim, já trabalhei com soja, com pecuária, mas quando a gente olha para esse ambiente, é um ambiente que os produtores rurais, as pessoas que tomam decisão e não necessariamente são só os donos das propriedades, eles têm um senso de legado muito forte, um senso de propósito muito forte. E que quando a gente entende isso, né, tanto que eu ouvi uma vez uma fala de uma pessoa que falou assim, que em termos de sucessão, que é tão difícil o processo de sucessão para quem está no topo ser passado, que é como se ele até quer, a pessoa até quer, só que é como se ele despisse daquela armadura e ficasse nu na frente de várias pessoas. Imagina a dor disso. De você ter uma armadura que foi construída por muito tempo e você ter que se libertar dessa armadura. Essa armadura nada mais é do que o legado, nada mais é de tudo aquilo que foi construído. E quando a gente entende, né, diante de todos esse tempo atuando, o que eu percebi? Que o produtor rural, as pessoas que estão no campo, que tomam decisão dentro do campo, não são só os líderes, os donos, mas quem toma decisão e que está no campo tem 4 características que são muito comuns e que fortalece, que endossa esse senso de propósito, esse senso de legado. Primeiro é a esperança, né? Eu acho que é alguns comportamentos positivos que essas pessoas têm. Qual que é o produtor que planta sem ter a esperança de que vai ver a colheita, né? Então todo que compra um adubo sem ter a esperança de que vai vingar, de que vai vir a chuva.
Outro padrão de comportamento positivo, e eu vou falar de um jeito fácil, é o respeito aos ciclos. Então, tem que respeitar, que é diferente, por exemplo, de quem mora na cidade. Se você sai agora, pede um Uber agora, você quer que o Uber chegue imediatamente, e não é assim. Né? Então, tem o tempo de plantar, de florescer, de colher e depois replantar. Então, tudo isso é natural e evita esses excessos de pressa, né? Outro ponto muito importante é a gratidão, que é olhar o pôr do sol, reconhecer que ele tem um começo, meio e fim, o dia, e olhar para o belo, né? Isso também ajuda a produzir esses hormônios que a gente chama de hormônios do bem-estar, né? E o otimismo, que é acordar todo dia acreditando que aquilo vai dar certo, que vai ser um novo dia, que vai vir a chuva. Então, todos esses componentes ajudam nessa produção desses hormônios do bem-estar, desses hormônios que fazem cada vez mais a gente ter vontade de deixar uma marca, de ter vontade de deixar algo para as futuras gerações. E outro ponto que eu acho que é super importante a gente trazer aqui também, é que hoje não dá para a gente desconectar felicidade, saúde, bem-estar de sustentabilidade. Porque se a gente for pensar, existe até um termo já, que felicidade é verde, tem algumas literaturas que já estão falando de um mundo pós-ESG, né? Nem o ESG nem acabou ainda e já está falando do pós-ESG, que é um mundo onde vai ser liderado por um grupo de líderes verdes e que tem um diferencial em termos de comportamento, tem em relação a olhar para a sua jornada e olhar para entender esse tempo, tem uma questão relacionada ainda muito, já tem uma linha de estudo se aprofundando sobre isso, mas ainda não é tão profundo ao ponto de acabar com o ESG, né? Porque o ESG veio do tripé da sustentabilidade, né? Depois veio o ESG e agora já tem esse novo mundo trazendo isso, né? Essa nova linha. Então tem a ver com sabedoria, tem a ver com você desenvolver a sua espiritualidade. E tudo isso partiu de uma pessoa, né, de um pesquisador, que ele fez uma pesquisa dentro de uma empresa, ele estava fazendo um trabalho sobre espiritualidade e tentou mapear quantas religiões existiam dentro daquela empresa. Para ele, e tinha mais de 1.200 funcionários, e era uma empresa de energia elétrica, né, de hidroelétrica, né? E ele viu, ele achou que tinham só 5. Quando ele foi colocar no papel, tinham mais de 30 religiões dentro daquela organização. E ele começou a se aprofundar e ele entendeu que existe um mundo muito latente que está não tão batendo na nossa porta, mas que já vai trazer algumas outras respostas para esse mundo pós-ESG, que considera essa felicidade verde, que é cada vez mais movimentos, levando para a natureza, levando imersões no meio do verde, levando para a Amazônia, conexão com o índio, conexão com banhos herbais. Então tem um pouco disso, tem um pouco dessa sabedoria, dessa conexão com espiritualidade, não religiosidade. Espiritualidade é reconhecer que existe algo maior. E essa percepção de legado, essa percepção de propósito. E como que a gente traz isso, né, para a vida de cada um? O que eu tenho dito muito assim, é que isso é baseado, a felicidade de uma pessoa, o equilíbrio de uma pessoa é baseado em 3 pilares, assim. É o autoconhecimento, que é você confiar em você mesmo, autocuidado, que é você ter pausas para olhar para si, e felicidade e bem-estar, né? E bem-estar, quando a gente fala em felicidade, tem um viés muito de... Felicidade a gente mede nos últimos 7 dias e bem-estar no dia. E quando a gente se aprofunda nisso, né, no bem-estar, existem alguns indicadores que a gente consegue medir. E esses indicadores e essas métricas é que nos ajudam a perceber se a gente está deixando marcas nas pessoas, porque um dos indicadores são resultados, o outro é relacionamento positivo, o outro é sentido, né? E aí tudo isso, quando a gente coloca dentro desse caldeirãozinho, é acordar todos os dias de manhã e falar assim, mas será que faz sentido eu fazer isso que eu estou fazendo? Será que eu me conecto com isso? Será que por que eu faço isso, né? Que é um pouco disso que a Paula trouxe, assim, né? E eles também todos trouxeram, mas por que eu não posso desejar para minha propriedade aquilo que eu quero para mim? Se eu quero morar bem, por que as pessoas que estão comigo também não podem morar bem? Se eu quero me comunicar bem com os meus, né, com o meu marido, com meus filhos, minha filha, por que eu também não quero me comunicar bem com as pessoas do meu trabalho? E quando a gente começa a tomar a responsabilidade sobre essa nossa percepção, a gente consegue, de fato,
prover algo que vai transformar a humanidade, né? E hoje a felicidade, ela tem esse olhar muito, né? A busca da felicidade, ela tem essa conexão entre essas duas palavras, entre sustentabilidade e humanidade. Quanto mais a gente se aproxima da nossa humanidade, mais a gente consegue sustentar essa sustentabilidade, né, fazendo a dobradinha de palavras, e mais a gente consegue proliferar a felicidade, né? Então, tem vários memes na internet que falam, né, que gente feliz não enche o saco, e é exatamente isso. Então, quanto mais a gente sustenta um viés sustentável na nossa vida e um viés humano na nossa vida, mais a gente consegue ter esse equilíbrio dentro da nossa estrutura de vida familiar e profissional, né? Então, um pouco disso que eu tenho percebido de como que a gente sustenta isso, né? Paula, há quanto tempo que você está no setor do café? Bom, eu sou zootecnista e no café, na fazenda, a gente está há 8 anos. E desde que a gente chegou, a gente tem provocado essas mudanças, né? Qual foi essa chavinha que mudou em você para poder enxergar com outro olhar? Porque eu acredito que até a questão da produção, e todo mundo que trabalha, você quer um resultado, e um resultado também financeiro. Então, eu vou produzir café, vou vender o café, já tem todo um trabalho envolvido nisso, porque tem que ter o retorno disso. Mas aí quando você para olhar também as pessoas que fazem parte de todo esse processo, onde virou a chave? Olha, eu acho que quando a gente chegou na Três Meninas, a gente comprou a fazenda, a gente já trouxe um pouco disso, né? A gente já queria fazer alguma coisa que fizesse sentido para a gente. E, obviamente, e a gente brinca, agora está mudando um pouco, mas até poucos anos atrás havia um mito onde há sustentabilidade, não há produtividade, onde há produtividade não tem como ser sustentável, né? E assim, não dava para a gente falar isso, porque muitas vezes as pessoas não estavam preparadas para falar sobre isso profundamente, assim. Mas não existe como, né? Uma coisa não se desliga da outra. Isso, para mim e para o meu marido, Marcelo, que também faz a gestão comigo compartilhada lá, era assim, a gente não perdia tempo de um convencer o outro, a gente perdia, nosso tempo era gasto em como vamos fazer, né? Não precisava um convencer o outro. Então, e quando a gente chegou na fazenda, e a gente teve a oportunidade de trabalhar na fazenda do meu sogro há muitos anos atrás, logo que a gente se formou, e aí acabou que a gente veio para a cidade e cada um fez a sua carreira, né? O Marcelo agrônomo, eu zootecnista, e a gente com esse sonho de voltar para o cerrado, voltar para o café é difícil depois que o bichinho te pica ali. E enfim, quando a gente voltou, foi bom, eu falo, nada é por acaso, né? Foi muito bom essa jornada nossa anterior, porque quando a gente chegou lá, o que eu encontrei foi um ambiente de desequilíbrio ambiental principalmente, né? E que impactava no meu financeiro, porque eu não vencia botar produto para vencer uma praga, eu nunca vencia ela e eu sempre gastava mais e punha mais. Então eu estava sempre ajudando as pessoas a bater meta de produto, mas meu resultado não era bom, porque meu financeiro estava ficando pior, estava onerando mais, a pressão de praga estava aumentando sempre, então aquilo para mim era uma foto de desequilíbrio. E como a gente colocou, né, o nosso sonho, o nosso dinheiro ali, a gente parava e pensava, como é que a gente vai ficar nisso aqui daqui 10, daqui 15, daqui 20? Isso do jeito que está não é sustentável. Então, a gente veio com a chave meio virada, e aí a gente, assim, de mentalidade, né, falando. E aí nosso desafio foi virar a chave das pessoas que estavam com a gente, né? E é muito difícil. Né, assim, o pessoal hoje, quando a gente fala assim, nossa, mas foi rápido, nossa, mas foi fácil. Você não sabe o que você está falando. Assim, porque muito do tempo, né, que a gente gastou nessa transição foi conversando, e conversando de novo, e depois conversando de novo, e quando você achava que estava tudo certo, você tinha que sentar e falava, não, vamos conversar de novo. E aí conversava e tentava trazer dado, essa coisa do bem-estar, essa coisa da biodiversidade. Olha, quantas pulverizações você fez esse ano? Fiz tanta. Quantas você fazia? A gente fazia muito mais. Então, isso é resultado. Isso é resultado. Menos pulverização, menos máquina ligada, menos diesel gasto, menos nananana.
tudo isso impactando. Então, assim, aí a gente foi construindo, eu falo que a gente foi construindo um exército com a gente, né? Tanto das pessoas como da natureza mesmo. Então, agora a minha fazenda, ela não precisa só de mim para colocar um produto para combater uma praga ou para eu ter uma fertilidade. Eu tenho a natureza funcionando 24/7 ali, inimigo natural baixando pressão de praga, a fertilidade do solo, as plantas de cobertura trabalhando ao meu favor, bactérias, fungos, comunidades assim abaixo do solo que antes não existiam. Um solo nu a 50 graus, não há quem sobreviva. Né? E no meio da jornada a gente aprendeu que o café para de comer com o solo acima de 30 e eu estou lá pondo fertilizante lá nas alturas e eu pondo comida, mas o bicho não quer comer, né? O bicho, no caso, a planta. É como nós, num calor de 50 graus, você não come, você diminui, né? E isso vai impactar na produtividade. Então, essa visão sistêmica é que fez a diferença para a gente, da gente colocar. Então, a gente sempre cultivou essa visão sistêmica, né? De o que uma coisa ambiental impacta no financeiro e vice-versa, né? Então, como eu tinha uma alta produtividade, eu podia fazer a transição e ter um custo mais alto. Para quem tem uma produtividade abaixo da média, temos que repensar e fazer ainda mais devagar do que nós fizemos, porque tem o tempo da natureza. Então, assim, e as pessoas estão muito acostumadas com pacotes prontos. E a gente sempre puxa o freio de mão quando alguém fala isso. Não, para nós funcionou desse jeito aqui, porque esta era a realidade. Né? Na sua realidade ou numa outra realidade, a gente tem que parar, tem que ter uma inteligência agronômica funcionando. E a gente deixou de fazer força com esse cérebro da agronomia. A gente ficou ótimo em produtos, mas a gente perdeu a familiaridade com a terra, com as interações de plantas, de raízes, né? De efeito de sombra e tudo mais. Então, tudo isso foi vencido. Ali com a gente mesmo, né? Muita coisa a gente sabia da teoria, mas na prática a gente não sabia no que ia dar, então a gente ia passo a passo, aplicando uma coisa de cada, medindo o resultado. Eu sou muito voltada a resultado, eu sou muito orientada por números, eu tomo decisão em cima de números. Então, eu sempre tomava decisão em cima daquilo ali. Foi muito difícil, às vezes, tomar uma decisão, porque você não sabia muito bem, né? Mas aí eu lembrava do propósito. Eu lembrava de onde eu queria chegar, o que eu queria deixar para trás, e isso me ajudava a tomar decisão para A ou para B. Não, isso aqui vai me atrasar no meu propósito, vai me atrasar no meu equilíbrio, na minha resiliência, isso aqui vai me ajudar. Vamos atravessar, vamos atravessar, vamos todo mundo junto. E aí a gente ia. E a gente sempre quis dividir muito isso com todo mundo, porque, por exemplo, as pragas do café, assim como as doenças, né, em pecuária e tudo mais, ela não é um problema na minha fazenda, ela é um problema regional. Exatamente. E eu estou dentro desse sistema, então eu não posso me excluir do sistema, eu estou dentro desse sistema. Então todo o sistema, eu falo assim, nós vamos embora para frente e não vamos deixar ninguém para trás. Porque assim, se eu conseguir um equilíbrio, hoje eu tenho uma disponibilidade de água que a gente não tinha antes na minha propriedade. Né? E eu sou uma pequena produtora no Cerrado. Você imagina se o meu vizinho começa a fazer isso e os grandes produtores, a gente muda a realidade de disponibilidade de água, a gente muda a pressão de praga na minha região. Porque eu sozinha não vou conseguir, né? Então, assim, de novo uma visão sistêmica, né? Um pensamento sistêmico, quando eu entendo que eu faço parte de um sistema e que se esse sistema está mais equilibrado, ele impacta em mim, ele impacta na saúde do funcionário. Você estava falando do bem-estar do funcionário, o exemplo, né? A gente tem que ser o exemplo. Então, a gente vai muito assim no exemplo com os nossos funcionários, com as minhas filhas, da mesma forma. Então, por exemplo, mecanizado, né? O cerrado é mecanizado, então significa que não vai ter emprego. Não, vai dar uma condição melhor de emprego. Você prefere fazer um serviço no campo nu ou você prefere estar dentro de um trator cabinado? Me conta você, por que você não vai querer isso com o pessoal do campo? Eles também têm que trabalhar desse jeito, né? E a gente fala, mas vai tirar o emprego. Não vai tirar o emprego, a gente está vivendo um apagão de mão de obra. Eu estou com vagas abertas em todos os setores da minha fazenda. E não acho, tenho certeza que a Michele está vivendo isso, tenho certeza que o Guilherme sabe disso. Né? Então, assim, não estamos tirando emprego de ninguém, pelo contrário, queremos mais. Né? A tecnologia ela vem e a gente consegue fazer outras coisas, né? Então, e isso é cíclico, né? Já vem de outras, a cana de açúcar passou por isso também. Então a gente prepara
né, para que haja essa mudança. Posso só complementar uma coisa, assim, Paula, que tudo isso que a Paula falou é muito ser humano. É só ser humano. Basta a gente querer ser humano que a gente consegue ter um olhar mais sistêmico, esse olhar mais holístico. Só que quando a gente vira uma pessoa, a gente deixa de olhar a humanidade do outro. Você não, né, esse exemplo, se a gente não está deixando de ter mão de obra, a gente está melhorando as condições para aquela mão de obra. E não é porque o mercado tem uma faca, o mercado demanda, tal, mas é muito mais uma iniciativa de quem quer o bem do outro do que quem não quer. Então, acho que esse olhar humanizado é que a gente precisa se transformar em seres humanos, que a gente esqueceu do que é ser humano. Bom, a gente tem ainda bastante coisa para falar sobre esse assunto. Preciso fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente, hein? Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre bem-estar em toda a linha de produção do agronegócio. Recebo aqui nos nossos estúdios Lorena Mangabeira, que é mentora em equilíbrio, bem-estar e cultura da confiança no agro, Paula Curiacos, produtora rural, Michele Moraes, produtora rural e Guilherme Amado, especialista em sustentabilidade. Bom, eu quero conversar agora um pouquinho com o Guilherme para falar para a gente sobre as pesquisas que são feitas nessa área, quais os resultados que nós já temos com essas novas práticas de sustentabilidade quando se leva em consideração não só a questão da produtividade, mas também do ser humano. Bem-estar, né? É interessante, a gente estava falando, né, no bloco anterior sobre gestão humanizada, né? Mas para que essa gestão humanizada seja implementada, nós precisamos de uma liderança humanizada. E muitas vezes é confundido liderança humanizada com o líder é bonzinho, né? Não tem nada a ver com isso, né? Uma liderança humanizada, ela é baseada em 3 elementos principais. Primeiro, ela é baseada na escuta ativa, é baseada em conversas significativas e é baseada numa gestão participativa, claro, né? Eu acho que esses 3 são os principais elementos que fazem, né, com que efetivamente, né, se está falando de saúde e bem-estar, permeie também na sua organização, seja uma empresa ou seja uma fazenda. Quando nós pensamos em indicadores, e a Paula estava levantando isso, né, em relação será que existem indicadores que trazem esse viés, né, do índice de sustentabilidade, do coeficiente de sustentabilidade que traz uma leitura de felicidade? Eu diria que ainda são tímidas essas iniciativas de tangibilização do coeficiente do bem-estar, do coeficiente de felicidade para, principalmente, né, relatos ou relatórios ou balanços financeiros, né? Já existem indicadores, sim, social, ambiental, IDH, mas eu diria que são ainda iniciativas muito tímidas e que não levam em conta mais aspectos relacionados aí sim a uma maior produtividade. Se você me perguntar se eu acredito, sim, eu acredito, eu tenho fé absoluta que num ambiente de trabalho onde você tenha bem-estar e felicidade, os produtos vão ser muito melhores, os produtos vão ter uma qualidade muito melhor. Infelizmente, nós não temos nem como sensorialmente distinguir cafés em qualidade relacionados aí, ou carnes, né, também, se foram produzidos em ambientes mais felizes ou com maior bem-estar. Mas eu diria que, olhando, né, para um futuro, para um cenário futuro, essa será uma condição, né? As organizações que não se adequarem a uma gestão humanizada e as mudanças que acontecem num ambiente cada vez mais caótico e cheio, repleno de riscos, né? Nós estamos numa fazenda, ainda mais riscos, num ambiente aberto, e também riscos humanos, né? Não vamos esquecer que nós viemos num pós-pandemia,
e ainda estamos colhendo aí, caindo a ficha dessas moedas de tudo que passou. E eu posso dar o meu depoimento para vocês, né? Para mim, foi muito louco passar por um momento social desses, e no qual a gente estava trancado, né? Nós estávamos trancados, o pessoal que trabalhava conosco, os agrônomos, agrônomas que fazem assistência técnica, trancados nas suas próprias casas, e em situações como essa, que nós precisamos efetivamente conversar cada vez mais e deixar de ser tabu da chamada saúde mental. Ainda, na maior parte das organizações, eu diria nas fazendas também, é tabu você falar em saúde mental. Eu estou passando por um processo de depressão, eu não falo isso. Olha o primeiro erro, né? As pessoas têm medo de abrir isso, com medo de perder o emprego. E hoje nós enxergamos depressão não só em ambientes corporativos da cidade grande, mas também nas fazendas, também nas áreas rurais. E o primeiro passo para se movimentar e para sair desses quadros é um diálogo, é conversar sobre isso, em ambientes que respeitam e enxergam os passos para que você efetivamente forneça essas condições para os trabalhadores. Junto com a Lorena, nós fizemos um trabalho chave com os profissionais, aí vamos falar, agrônomos e agrônomas, que estavam passando por esse momento de pandemia e que tiveram um trabalho do coach de bem-estar. Olha só, grande parte das organizações nem sabe o que é um coach de bem-estar. Ou quando você propõe um projeto desses, viram a cara. E para nós, a nossa experiência, né? E nós coletamos indicadores desse trabalho. E os indicadores mostraram aumentos significativos no bem-estar dessas pessoas, no bem-estar desses profissionais. E são as pessoas que eu liderava, olha só. E aí, quando eu vi o que estava acontecendo, que caiu o insight, não foi nem eu, foi o Osés, meu amigo, que falou, Guilherme, a gente tem que estar dentro desse projeto. E aí eu falei para a Lorena, eu também quero participar, eu também preciso desse bálsamo, que é um bálsamo para as pessoas. Muitas das pessoas nas cidades e também no campo não tem um fórum como que a gente está tendo aqui. Principalmente, né, aqui nós vemos liderança feminina, e eu vou falar, liderança humanizada, no meu entender, é cada vez mais modelos de liderança feminina, mas nós homens não temos um ambiente, um fórum para conversar. E isso faz toda a diferença, seja para um profissional, seja para uma pessoa. Muito importante, né, o que o Guilherme pontuou para a gente, né, e principalmente essa questão aí da saúde mental. É preciso conversar, é preciso falar sobre, não é uma fragilidade, é preciso, né? Então, se você estiver passando aí por alguma situação semelhante, passando por algum momento difícil, procure ajuda sim. Como o Guilherme disse, homens também, principalmente, que são mais fechados, né? E, Michele, conta um pouco para a gente quais foram as iniciativas que foram adotadas aí para esse cuidado numa área que também é predominantemente masculina, né? A questão do gado, enfim, conta aí pra gente a tua experiência. Então, Priscila, eu já atuo no setor do agronegócio há 18 anos, então peguei toda essa trajetória aí inicial e senti mesmo na pele o quanto era difícil, né, atuar no mercado muito masculino e também machista. Então, eu acredito que hoje vem quebrando, né, algumas coisas, a diversidade vem trazer essa abertura, né, para nós mulheres, até porque nós viemos mesmo para complementar, né, o pensamento do homem, então não é uma competição, eu acredito que seja algo para complementar, né, o homem e a mulher trabalhando juntos vão ter visões diferentes e vão ajudar, né, o setor a crescer. Então, isso é de extrema importância. Se você me permite, eu queria só complementar aquilo que o Gustavo estava falando, assim como você, Priscila, comentou sobre a saúde mental. É um trabalho até que a gente vem adotando dentro da empresa, de algumas das ações do endomarketing. A gente tem uma agenda, um calendário anual de ações de endomarketing, e no mês de setembro, que fala, né, Setembro Amarelo, que vem conscientizar sobre a importância de
de trazer esse tema. Então, a gente faz ações nesse sentido, promovendo isso dentro da fazenda, para as pessoas também poderem se comunicar. Eu acredito que o líder traz essa visão, tudo começa com essa liderança, abrindo para o seu time a chegar mais próximo. Então, a importância da comunicação interna, né? A gente também faz um trabalho de um encontro anual, que é tipo uma convenção, que a gente chama de Encontro do Time de Ouro, da Fazenda CBN. E, então, é um momento onde a gente interage as pessoas, onde a gente brinca, a gente traz dinâmicas, a gente faz a pesquisa de clima também, discute as metas estratégicas, as metas financeiras, as metas de pessoas, de processo, de mercado. Então, assim, é de extrema importância ter essa interação com o time, para que eles possam trazer também novas ideias. A gente fez uma pesquisa também de índice de felicidade daquelas empresas, melhores empresas para se trabalhar, e a gente viu, né, tanto o lado de processos, de pessoas, tanto o lado também de diversidade, de questão salarial, então, assim, tudo de benefícios também, então, tudo isso a gente consegue avaliar o que o funcionário está demandando da empresa, né? Então, a gente também levou essa questão da digitalização, do bem-estar animal, para evitar também acidentes de trabalho, né? Porque da forma como nós cuidamos do animal, da forma como ele vai responder. Então, a gente trouxe alguns trabalhos, palestras nesse sentido também, do uso consciente também dos EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Então, tudo isso são ações que a gente tem esse olhar mesmo, como a Paula mesmo disse, uma visão sistêmica. Não dá para a gente olhar só na produtividade, como eu vi isso lá atrás. Eu lembro que a gente só falava, todo o mercado só falava em produtividade arroba, na verdade falava sobre quantidade de cabeças, né? Depois veio mudando sobre esse olhar mais, pensando na preservação das terras, em áreas degradadas. Então, hoje já vem mudando esse olhar da produtividade para uma pecuária mais sustentável, mas não só pensando na produtividade, mas também com esse olhar para o time de campo. Uhum. E, Michele, você comentou até que é uma empresa familiar, então já vinha da forma com que seu pai lidava com as coisas. Como foi também mudar essa mentalidade com a gestão anterior, acrescentar esse outro olhar para as pessoas, e como até os funcionários viram tudo isso? Para ser bem sincera, Priscila, foi uma mudança que demorou, levou tempo, né? Quando eu entrei, eu fiquei, como eu falei, eu fiquei muito preocupada em aumentar o número de cabeças, que era a visão que meu pai tinha. Ele gostava de ver aquele tanto de gado espalhado pelo pasto. Então, começou com uma visão mais voltada para a produtividade, que é o primeiro passo que eu dei com relação a esse sentido, e depois que eu vim implantando alguns processos de gestão de pessoas. E eu acredito que levou um tempo também para eu ganhar legitimidade perante o time de campo. É claro que mudou, né? Mudou bastante pessoas que entraram. Então, a gente, como a Paula comentou, a gente teve muita dificuldade de mão de obra, mas eu tinha um líder lá também, que é meu braço direito, que está com a família já há quase 30 anos. Então, ele, como se diz, ele validou muita coisa, eu aprendi muito com ele. Então, como o Guilherme falou, a gente precisa ter muita humildade nesses momentos para aprender com as pessoas, para aqueles que começaram ali dentro da fazenda mesmo. Eu sou formada em administração, eu me especializei em finanças. Então, quando eu assumi essa fazenda, muito nova ainda, foi uma dificuldade que eu tive. Então, eu aprendi muito com as pessoas, com as consultorias, com fornecedores, parceiros, e isso também com o gerente, né, que esteve ali junto ao meu lado. Então,
A fazenda ela veio passando por um processo de muitas mudanças, muitas transformações, digitalizando também, tendo esse olhar para os recursos naturais da fazenda, pela preservação do ambiente. Então, é uma mudança drástica mesmo, mas é pensando mesmo nas futuras gerações, pensando também nas gerações das famílias, dos nossos funcionários que estão lá. E geralmente é assim que acontece, né? Os filhos dos nossos funcionários continuam na fazenda, se eles querem ou elas querem, né? Então, é um momento aí que a gente preocupa mesmo com a perenidade dos negócios. Uhum. E Lorena, essa prática, ela está aqui no estado de São Paulo, ela já ganhou o Brasil, é uma tendência? Assim, vou até dar um exemplo, né, desse projeto que a gente fez com o Guilherme e um outro projeto também que a gente executou. Quando a gente faz intervenções direcionadas, né, não só para aumentar a produtividade, mas também a gente consegue mensurar, porque a felicidade ela é um dado mensurável e o bem-estar também, né? Então, durante a pandemia, a gente fez 3 anos, executou 3 anos de intervenções e, né, intervenções não, mas essa condução desse projeto, desse relacionamento com os técnicos e técnicas, e a gente não teve nenhum caiu com qualquer coisa relacionada à saúde mental. Todos passaram pela pandemia e a gente não teve nenhum que falou assim, não, preciso me afastar por ter tido algum problema. Então, isso foi muito embasado nessas intervenções. É claro, o primeiro ano, como o Guilherme falou, as lideranças não entraram, mas eles queriam. Isso faz muita diferença. Eles queriam muito, que é, né, o Guilherme e o Oséias, eles queriam demais. Então, vamos deixar para a turma. Aí no segundo ano, não, a gente precisa. E eles entraram. E o terceiro ano a gente continuou. E agora, esse último projeto que rodou, a gente conseguiu fazer também alguns acompanhamentos e a gente conseguiu um aumento de 27% do nível de bem-estar e um aumento de 8,1% do nível de felicidade de um grupo de produtoras, né? Não tinham só produtoras, tinham outras mulheres. E tudo isso é mensurável. Então, qual que é, né, o meu grande desafio hoje, que eu vou buscar cada vez mais, inclusive, né, me aprofundar nas pesquisas, qual que é a relação entre produtividade no campo e felicidade? É claro, tem que ser uma cultura de 1 ano, tem que ser uma cultura, né, que a gente consiga medir o primeiro planejamento, depois vai todo o cultivo e depois a colheita. Então tem que ser dentro de no máximo 2 anos, né, para pegar o planejamento, a cultura, né, o plantar, o colher e o produzir, né, ver o quanto que isso vai dar e qual que é o impacto, a relação disso com a felicidade e com o bem-estar. Porque outro ponto que eu queria trazer, como que a gente constrói essas relações? Baseada na confiança. Eu sempre falo que hoje, se a gente for analisar o mundo hoje, a gente colocar holofote sobre os principais danos, guerra na Rússia, guerra no Irã e Iraque, o que ali tem? Quebra de confiança. Toda vez que a gente tem uma quebra de confiança, a gente tem um aprofundamento, uma treta, que de alguma maneira vai trazer alguma coisa ruim, né? Então, lá na Rússia, o Putin, ele tinha problemas familiares com os pais e tal. Isso fez com que ele quebrasse a autoconfiança dele, fez com que ele... Claro, né? Ali é o extremo de tudo. A guerra foi uma briga entre 2 irmãos que não foi bem administrada com os pais, né? No Irã e Iraque, que está dando o que está dando. A mesma coisa a gente traz o grande. Agora vamos trazer para dentro, né? Quando que a gente não se relaciona bem com uma liderança? Ou quando a liderança não se relaciona bem com uma parte, né? Com o liderado? Quando tem uma quebra de confiança. É simples assim. Né? E o Guilherme trouxe esse exemplo da liderança humanizada. Como que a gente constrói esses laços de confiança, né? Tem Harvard eu li esses dias um artigo que falou que como que a gente constrói? Primeira coisa, é olhar nos olhos. Se você olhar nos olhos de uma pessoa e fizer perguntas genuínas e intencionais, porque você quer mesmo saber sobre aquela pessoa, naquele momento você constrói uma relação de confiança. Segunda coisa, depois que você constrói essa relação de confiança, se você der um abraço
consentido, claro, né? Ou fizer um toque de 20 segundos, você automaticamente, você gera naquela pessoa o hormônio do bem-estar e isso faz com que você atinja o nível elevado de confiança. E como que você constrói isso? Você tem que, mais uma vez, voltar para o que eu falei, né? Se conectar com a sua humanidade. A gente só quer saber do outro verdadeiramente quando a gente também quer saber da gente, né? Então, trazendo esses exemplos, né, da Michele, da Paula, como que elas fazem isso dentro das propriedades delas? Porque elas querem genuinamente isso. Não é de mentira, não é para ficar bonito na foto, é de verdade. A história delas duas são histórias que elas vivenciaram coisas que elas queriam de verdade, né? E como que elas fizeram isso? Construindo rede de apoio, às vezes é uma ausência, às vezes não, vamos lá buscar. E sim, sempre foi porque queria fazer de verdade, né? E quando o Guilherme traz a situação do homem, realmente o homem não tem esse grupo, esse movimento que nós mulheres temos. Às vezes o máximo que o homem tem é um futebol, uma sexta-feira no boteco com os amigos. E nós mulheres desenvolvemos isso para falar sobre o que a gente quiser e como a gente quiser. Tem um relatório da FAO que ele fala que pra gente, como que a gente faz para diminuir, né, a desigualdade, a miséria e a fome no planeta? É só a gente diminuir a diferença dentro das famílias, entre homens e mulheres. Então, quanto mais a gente coloca equidade dentro das famílias, mais a gente consegue impactar nesses dados. Porque, né, quem toma a decisão ali, tanto faz se é mulher ou homem, porque quando traz para esse nível de equidade, mais a gente consegue tomar decisões melhores, seja para, né, seja para comprar uma geladeira, seja para que alimento que eu vou consumir e vou trazer para minha casa, para os meus filhos, vai ser um empacotado ou vai ser um descascado? Então, tudo isso tem impacto na hora que a gente olha com esse sentimento de equidade. E como constrói isso? Na confiança. Confiança estabelecida, alto nível de bem-estar. Por quê? Porque você consegue ser vulnerável, você consegue ser acolhido, você consegue perceber o que importa, você consegue ser humano, você consegue ser genuíno, você consegue ser generoso, tudo isso ali construído dentro de um ambiente de confiança, né? Então, acho que é um pouco disso que as duas trazem muito e o Guilherme traz na liderança dele, esse olhar mais humano. E, Paula, você percebe que esse movimento também tem se espalhado? Você percebe conversando com outros produtores, com outras pessoas que estão ali em gerência, que tem essa visão também? Está mudando? Tá mudando sim, eu costumo dizer, né? As mudanças, eu acho que, filosoficamente falando, eu acho que tem coisas que estão no inconsciente coletivo, que é maior que a gente. Então, independente se eu quero, se eu acredito ou não, a coisa acontece, a coisa existe, né? A gente não vê energia, mas ela existe, né? A gente não vê o Covid, mas ele existe, mata, né? Então, assim, não é porque a gente não vê, e acho que talvez quanto mais a gente expandir um pouco a nossa consciência para menos materialista, no sentido de eu tenho que ver para crer, mais rápido a gente consegue evoluir. Então, muitas pessoas acabam mudando pela dor, outros por amor. Pela dor porque está sofrendo um ambiente ali muito austero, como eu falei, custos aumentando, uma pressão de mercado e vai ter que mudar. Mas eu não vi ninguém mudar e querer voltar para trás. Todo mundo que avançou nisso, todo mundo fala, nossa, transformei a minha fazenda. Nossa, então assim, realmente, né, realmente faz uma diferença. Então, é um caminho. E nós estamos falando agora aqui porque deu certo, tá? Porque se não tivesse dado certo, eu não estava sentada aqui. Exatamente. Então, assim, a gente precisa valorizar o que aconteceu. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa premiar isso aqui, né? Premiar, que eu quero dizer, é isso mesmo, é valorizar o que aconteceu. Porque essa mudança, ela precisa de muita coragem, ela às vezes solitária um pouco no começo, né? Então, e ninguém gosta de andar sozinho, né? A gente não chegou aqui sozinho, a gente tem muitas parcerias, tanto na parte de pesquisa, na parte dos torrefadores também. Então, a gente foi unindo pontas ali, universidade, trazendo todo mundo junto, até para ir validando o que a gente estava fazendo, né? E foi dando certo. Então, a mudança, ela está acontecendo, elas têm se espalhado. Dentro do nosso propósito da Três Meninas, a gente tem como propósito, a gente gera, aplica e também dissemina conhecimento. Então, a gente
muitas palestras. Sábado a gente estava com 50 alunos, com professores de agroflorestal, de plantas daninhas, de recursos hídricos, todo mundo discutindo aquele modelo, a maturidade daquele modelo, porque ele já tem uma certa maturidade, então tem indicadores ali que eles veem, que a gente não conhecia, que eles apontam, isso aqui é um indicador, isso aqui é um indicador. Então, quer dizer, há uma cadeia, há uma transformação mesmo fazendo. Eu acho que o maior desafio daqui para frente é a gente, primeiro a gente valorizar, né? Eu assim, sempre falo para meus amigos, gente, eu morro de medo de ser arrogante, porque eu tenho tanto orgulho do que a gente construiu, mas eu não quero ser arrogante, sabe? Mas eu tenho muito orgulho do que tudo que a gente construiu junto com um monte de gente. Então, mas assim, com muita humildade mesmo, assim, de ir aprendendo no processo. Até hoje a gente tem mais pergunta do que resposta também. Mas assim, junto a gente consegue muita coisa. E eu acho que o maior desafio da gente agora é isso, né? Da gente entender o tamanho, o valor do que a gente está fazendo, porque isso serve também para as empresas, para a cadeia de valor toda. Né? Tudo que eu faço ali, há um benefício social, água para mais gente, mais biodiversidade, um serviço ambiental. Eu não estou só fazendo café ali, sabe? Então, a gente precisa se apropriar desse valor mesmo. Uhum. E eu acho que o maior desafio é essa comunicação com o consumidor. Né? O Guilherme estava falando no começo, os produtos não são iguais, né? No sabor a gente não consegue detectar. Como é que a gente faz? A gente precisa desse consumidor com a gente, validando o que a gente está fazendo. Então, se eu tenho um café que ele tenha o mesmo perfil, a mesma pontuação, digamos assim, mas esse cara aqui está muito comprometido com a longevidade da cadeia, com o bem-estar na cidade, porque o que eu faço lá impacta na cidade. Uhum. Eu tenho que eu quero querer esse aqui. Como é que a gente desperta esse desejo, né? A carne dessa jornada que veio lá de trás, as meninas mudando as coisas, ela tem um valor ali, né? Como é que a gente precisa começar a humanizar a escolha do nosso produto, né? Não é só pelo preço, na cara. Não, mas que história tem aqui por trás, né? Eu não sei como a gente pode fazer isso, nem eu sou especialista nisso, é o pessoal do marketing, mas a gente precisa que o consumidor enxergue o que a gente está fazendo, dê valor. A gente precisa que a cadeia dê valor no que a base da cadeia da produção começou a fazer. Enfim, é todo mundo junto, a gente precisa reconhecer mesmo, valorizar, porque eu vejo muito valor, né? Uhum. Toda mudança, se você olhar toda a mudança cíclica que aconteceu, né, no pós-guerra, por exemplo, as mulheres fazendo toda aquela, né, viraram arrimo de família, né? Todas viúvas e tudo mais, assim, em frangalhos, né? Porque não é que morreu de morte morrida, né? De morte morrida, morreu de morte matada, muito sofrimento, assim. Então, assim, a gente tem que pôr um valor naquilo ali. Sim. O começo daquela história, essas mulheres, não sou eu, a Michele, a Lorena, que estamos fazendo e acontecendo no agro. Essa galera lá de trás fazia e acontecia. Nós estamos aqui hoje porque elas fizeram aquilo ali, né? Então, assim, eu acho que é isso aí, essa cultura, essa consciência da história, do meu papel. O meu papel agora é fazer uma transformação, dar continuidade a tudo que valeu, tudo que ainda faz sentido, né, honrar o que é o passado e fazer essa mudança, fazer essa transição, né, dar a mão com quem quer fazer, e eu preciso do cara ali na frente, valorizando o que a gente está fazendo. Bom, nós chegamos já no fim do nosso programa, mas eu vou deixar ainda um minutinho para as considerações finais de cada um, né, e para a despedida. Bom, agradeço então Lorena Mangabeira, mentora em Equilíbrio, Bem-Estar e Cultura de Confiança no Agro. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, pelo compartilhamento. Acho que se eu tiver que deixar uma mensagem hoje para quem está nos assistindo sente-se na posição de aprendiz. A Paula falou isso e hoje todo mundo falou. Acho que todos nós crescemos como seres humanos quando a gente senta nessa posição de aprendiz. Porque quando a gente senta, a gente escuta melhor, a gente deixa de julgar, a gente se importa sim com as decisões que a gente toma, a gente quer de fato se relacionar com as pessoas, a gente constrói confiança. Então acho que hoje sentar nessa posição, criar um mindset de aprendiz, faz a gente ampliar e elevar esse nosso nível de consciência e faz a gente olhar de fato grande, né? E, por exemplo, a criatividade, a inteligência espiritual, como que ela se desenvolve? Se tem um problema, ativa a emocional.
ativa cognitiva resolve, mas você só consegue olhar para tudo isso se você tira o zoom e enxerga o todo. Então, isso que a gente precisa desenvolver. A gente só desenvolve se a gente senta nessa posição de aprendiz. Aprendiz para tudo. Isso aumenta a nossa saúde, aumenta a nossa felicidade, bem-estar. Então, sempre sentar nessa posição que é mais confortável, você não tem medo de fazer perguntas bobas e não tem medo de errar. Né? Então, essa posição ela é mais confortável e faz a gente crescer como ser humano. Ok, também quero agradecer a participação aqui com a gente de Paula Curiacos, que é produtora rural. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço também Michele Moraes, produtora rural. Muito obrigada. Te agradeço também, Priscila. É um prazer estar aqui, trazer um tema tão relevante para todos nós. O agronegócio é a mola propulsora desse país, então a gente tem que trazer todos esses temas, que são de extrema relevância, e dar mais, né, para aqueles que estão ali no campo fazendo o alimento, tanto para esse país quanto para o mundo. Então, quero agradecer mais uma vez à LESP pelo convite. Obrigada. Lembrando também que a LESP, por meio dos deputados, desenvolvem e discutem esse assunto também, né? A qualidade no agronegócio, não só da questão da produção, mas também do bem-estar. Acho que dá para fazer uma bela de uma parceria aí com os parlamentares que atuam nessa área. E também agradeço Guilherme Amado, que é especialista em sustentabilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a LESP e as pessoas que estão nos vendo aí no programa. Só deixar uma frase que é a frase que eu uso para definir a felicidade. Felicidade para mim é estar próximo à sua natureza. Então faz aquilo que te é natural, que você vai ser feliz. É isso aí, obrigado. Obrigada. Bom, a LESP em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.